Olá, você! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa De Coração para Coração. Josi Oliveira, Marisa Soares e Márcia Romero aqui juntinhas novamente para levar para o seu coração o derramar de Deus, né? Porque Deus já derramou Amém. no nosso coração. E nesse episódio vamos estar falando como lidar com as dores da vida. É um tema que não é muito prazeroso, né, meninas, falar, mas nós vivemos isso, todos nós passamos dores, vivemos desafios na vida, e nós queremos, então, trazer esperança e fé para a sua casa, para a sua vida, Amém. para a sua família, e eu tenho certeza que você vai ser impactado e abençoado, e receber muitos insights aqui para aplicar na sua vida. Então, mergulhe aqui conosco nessa conversa, pega o teu caderninho aí, anotação, água, café, chá, o que você quiser, porque você vai ter um bom tempo aqui conosco. E nós vamos fazer assim, vamos dividir esse episódio, esse tema, em 3 episódios, porque nós entendemos que ele é bem profundo e tem muito conteúdo para dividir com você. Verdade. Depois nos diz aqui se você vai gostar desse nosso... Nós fizemos isso no episódios passados também. Então, diga aqui para nós se você está gostando, se a gente continua assim, e se você tem algum tema que você está vivendo, um desafio, e quer sugerir para que a gente também traga aqui para gravar para você, tá certo? E claro, deixa o teu like e compartilha esse vídeo já agora, para que você não perca nem um tempinho e não deixe de abençoar uma amiga ou uma pessoa mesmo da sua família, ou alguém que você tem aí sabe que ela está vivendo alguma dor na vida dela, tá certo? Meninas, então, dá um oi aí para os nossos seguidores. Olá, aqui estamos mais uma vez reunidas, graças a Deus, as três, para compartilhar com você como vencemos dores, porque todos nós vivemos ela, e isso faz parte da vida. E a gente vai falar, sim, como que você pode superar. Por exemplo, toda mãe, quando vai dar à luz o seu filho, sofre de uma dor terrível. Mas ao final o coração se alegra, não é isso, Márcia? Com certeza, com certeza. Eu ouço falar. Não fui agraciada com o parto, mas eu sei de dores outras que realmente dilaceram o nosso coração. Mas tem um médico, que é o médico dos médicos, ele faz um tratamento, ele faz curativo. Quando não, ele troca e dá um novo. Então, fica com a gente. Eu sou Márcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. E fica aqui com a gente, porque o assunto, como a doutora Josi falou, é um assunto dolorido, mas vale a pena, porque vai te mostrar os caminhos que você pode sair para que essa dor amenize, diminua ou mesmo ela desapareça. Fica com a gente, não vai embora não, tá bom? É Isso isso aí. aí. Eu vou iniciar com o texto, né, que eu sempre trago aqui um texto, 2 Coríntios 1, de 3 a 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, nós recebemos a consolação, possamos consolar os que estão passando por Amém. tribulações. Então, eu escolhi Amém. esse texto porque geralmente é assim, né? Nós passamos algo, somos consolados e contribuímos com o nosso testemunho também. Então, não quero, você fique sabendo que nós aqui vivemos bastante dores também, né? Não somos, vamos dizer assim, Isenta, né? isenta de sentir a dor, né? Porque como É seres isso. humanos, todos nós passamos. Então, nós sabemos o quanto é difícil. Em várias áreas aqui, né? Mas nós vamos escolher essa primeira parte, então, dessa série, né? De 3 episódios, de falar da dor da perda. Então, como é difícil perder algo ou perder alguém, não é verdade? Então, fica aqui Verdade. conosco se você está vivendo ou viveu uma perda e ainda está sentindo dores emocionais, nós vamos chegar lá, nós vamos te dar um remédio aqui, tá? Eu já vivi essa experiência na minha vida, perdi 2 filhos, várias outras coisas eu perdi também, mas nós vamos chegar lá. Então, antes da gente entrar mais profundo no tema, eu quero trazer aqui um esclarecimento para você do que é a dor.
A dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Ninguém gosta de sentir dor, não é? Verdade. Ninguém gosta, gente, quando a gente machuca ali o nosso dedinho, vamos dizer, no carro. Ai, não sei se aconteceu isso com vocês, mas um dia eu fechei a porta do carro no meu dedo. Gente, parece loucura, né? Mas é uma dor incrível, não é? É Parece que vai verdade. assim, lateja e você vai morrer. É uma dor pequenininha, mas é uma dor ruim. Ou então aquele dedinho do pé, que você bate assim na coluna, Ah, algo assim. Meu marido uma vez passou por isso, 3 vezes, na verdade. Da terceira vez que ele passou por isso, ele ficou assim um tempão com o pé enfaixado, porque o dedinho deslocou, né? E é horrível essa dor. Então, são dores assim pequenas que a gente às vezes passa, mas parece que é o fim do mundo, não é? E elas são desagradáveis. E nós não gostamos de sentir dor. E por que nós não gostamos de sentir dor? Eu cheguei à conclusão que é porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou para sentir dor, porque Ele nos criou para estar ali vivendo no jardim, vivendo aquelas delícias, tendo aqueles encontros com Ele todas as tardes, quando Ele descia e ia encontrar com Adão e Eva. Então, nosso modelo de vida era para ser aquela vida ali, sem dores alguma, não é? Eu acho que é por isso que nós temos essa dificuldade de sentir dor, de lidar com a dor. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fui manicure, não sei se vocês sabem disso, né? Eu fui manicure, eu tive um salão com a minha irmã quando eu era jovem, meio adolescente, e aperfeiçoei nessa habilidade de fazer unha, vim para os Estados Unidos e eu comecei a fazer unha nas casas das pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu ativei essa habilidade, porque eu já não fazia mais lá, eu era secretária executiva na época e tal, então vim para cá, o quê? Eu sei fazer unha, não tenho mais nada para fazer aqui, não conheço ninguém, não falo inglês, vou fazer unha nas casas das pessoas. Comecei a fazer isso nas casas de amigas do pessoal de trabalho do meu marido. E eu lembro que eu tinha uma pessoa que ela vinha fazer unha comigo que ela não suportava tirar os cantinhos da unha dela ou desencravar. E é tão interessante como Deus traz as memórias, porque isso é antigo, gente. 26 anos atrás, mais ou menos, e eu lembrei hoje disso aqui. Então, ela não suportava aquela dor. Para ela era uma dor de tirar a cutícula, até de cortar alguma coisa assim. Então, vamos encontrar pessoas que elas são mais resistentes às dores e outras que têm mais facilidade de lidar com a dor, né? verdade. Então, quem sabe você está vivendo alguma situação assim. Nesse momento, você ainda é assim. Você ainda não tem tanta resistência em sentir a dor, né? Isso tem algo aí. Às vezes a dor da academia, quando você vai para a academia, vem com aquele corpo todo quebrado, né? No outro dia, e não é Oi. resistente a essa dor e faz você desistir dessa dor. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. E o estudo aqui, ó, no IBGE, junto com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, chegou à conclusão que 42% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor. E, adicionalmente, constatou-se que 37% da população sofre com dores crônicas. É muita gente sofrendo, não é? Por isso que é importante a Verdade. gente falar de dor. Então, existem as dores físicas, as dores emocionais e dores espirituais. E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui, e eu quero abrir aqui agora para as minhas queridas amigas também compartilharem aqui sobre as dores, como vocês veem as dores, quais as experiências que você tem nessas dores de perda, para a gente focar aqui no nosso tema desse episódio. Exatamente. Gente, é incrível como foi bem colocado aqui. Todo mundo sabe o que é dor, independente de qual seja a dor que a pessoa possa estar vivendo, todo mundo vive algum tipo de dor. E como a Josi bem colocou, nós vamos estar falando da dor da perda. Eu perdi o meu irmão em 2004, né? E meu irmão era assim, sabe aquele irmão que é super para mim, porque a gente foi criado sem pai, sem mãe e tal. A gente tem outros episódios que falam sobre isso, mas enfim, eu estive com ele durante os 39 anos de vida dele, que foi o tempo que ele esteve conosco, mas o Senhor o chamou, jovem, um homem de Deus, pastor de uma grande igreja, um homem que tinha realmente uma vida com o Senhor, mas aprove Deus repentinamente tirá-lo. E deixa eu te dizer, 39 anos sem nenhuma doença. Deu uma dor de cabeça e em 7 dias foi a óbito.
Então, você imagina, uma perda totalmente inesperada, como a Josi colocou aqui. Gente, uma coisa muito interessante, quando a Josi começou falando, é o seguinte: o ser humano não foi criado, adaptado para lidar com a dor. Porque quando Deus nos criou, ele nos criou naquele jardim maravilhoso, ele nos colocou naquele lugar cheio de vida, cheio de paz, cheio de alegria, para a gente viver eternamente. Porque nós vamos viver eternamente. Mas, por vamos dizer assim, um deslize no caminho, a gente Deslize, hein? meu Deus. E aí, por isso que a gente tem que ter cuidado com os deslizes. Aí, o que acontece? Naquele deslize, nós acabamos saindo da rota. E entramos na rota da dor, do sofrimento, através do que nós conhecemos e chamamos como pecado da desobediência que foi cometida ali no jardim por Adão e Eva, né? Por Eva e por Adão. Enfim, o que acontece é o seguinte: a partir dali, nós tivemos a oportunidade de fazer uma escolha. Se você escolhe andar com Jesus, a palavra do Senhor nos ensina, lá em Isaías, que ele já levou sobre si cada uma das nossas dores. Cada uma, não é? Não, seja a dor do corpo, seja a dor da alma, seja a dor da mente, seja qual for, ele já levou sobre ele. Primeiro ponto. Segunda coisa é o seguinte, gente. Como nós não fomos preparados para lidar com a dor, então nós precisamos, no momento da dor, buscar pessoas que estejam habilitadas a nos ajudar a vencer as nossas dores. Se é um problema no seu corpo, vai procurar um médico. Se é um problema na sua mente, procure um psicólogo. Nós temos aqui a sugestão, já que nós estamos aqui, né? Vou te sugerir a doutora Josi. Se sabe, algum problema momentâneo, tipo assim, de um mal-estar que você teve com alguém, procure aquela pessoa e peça perdão, para você sair dessa dor, da angústia, do sofrimento, da tristeza. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, e o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E esse Espírito ele deu a nós para que a gente possa vencer qualquer tipo de dor que queira destruir a nossa vida. Não é isso mesmo, Márcia? Com certeza. E eu puxando um gancho da Marisa, quando ela falou lá no Jardim do Éden, que a doutora Josi também falou, vocês lembram que depois de ter feito errado ou desobedecido, Adão e Eva, os personagens, eles tiveram a dor da vergonha, porque vergonha também dói, porque a vergonha dói demais. A gente fazer alguma coisa errada, fora do que era para a gente fazer, através de uma desobediência, a gente depois fica com vergonha e dá aquela dor. Tanto que o casal colocou as folhas para se cobrirem, porque eles estavam com vergonha, porque o Criador veio e o Criador os criou e nos criou para sermos perfeitos. Então, a dor, gente, ela vem de todas as maneiras, como a doutora Josi colocou no princípio, mas a dor da perda, seja ela perda de objetos, seja ela perda de amizade, de relacionamento, mas a perda com a morte, a perda de um ente querido, de uma pessoa que a gente tem apreço, é dolorosa demais. Quando eu saí do hospital depois de 25 dias e eu estava me recuperando, meu pai no Brasil também estava doente, e porque eu tive uma cirurgia no cérebro, eles ficaram com medo de me dar notícia e acontecer algo de novo comigo. Eu só soube que meu pai tinha falecido 13 dias depois que eu saí do hospital. E quando eu soube que ele tinha falecido, eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei e fiz a seguinte oração: Senhor, Tu és poderoso para me tirar daquele hospital.
Agora, eu creio que o Senhor também é poderoso para tirar essa dor que está no meu peito, que ela é muito grande. E assim foi a minha oração, e eu caí no sono, e quando acordei eu tinha muita tristeza, mas eu não tinha mais a dor da perda. Eu queria deixar para você que, como a Marisa falou, quando a gente sente uma dor, a gente tem que procurar alguém para um consolo, para que tire a dor da gente, para que a gente volte ao normal, porque realmente a dor ela é muito intensa. Então, procure a Deus, porque Ele é o médico maior, Ele é o Pai maior, Ele é tudo que precisamos. Então, uma pequena oração a Deus, você gritar a Deus e dizer que você não está aguentando a dor, Ele vai te responder, porque a paz dele excede todo entendimento. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É verdade. E a Márcia falou alguma coisa sobre a vergonha e a perda do relacionamento, ou seja, a vergonha deles terem desobedecido uma direção, né? Adão e Eva, e a consequência ali foi a perda do relacionamento com Deus, ou seja, eles não continuaram tendo mais aquele relacionamento. Quando nós perdemos um relacionamento, nós ficamos muito feridos e angustiados, né? E a vergonha, Verdade. ela traz um peso também em nós, como culpa, né? Como um sentimento de peso mesmo, de dizer assim, eu fiz errado, eu não devia ter agido daquela forma. Poxa, por que que eu agi daquele jeito? Por que que eu falei daquela forma? Por que que eu me comportei de tal maneira? É E verdade. isso também gera em nós quando a gente perde alguém. Por exemplo, eu lembro de Davi, e quando ele perdeu seu filho, ele sofreu muito. Eu estou falando da vida da Bíblia, tá, gente? Davi sofreu muito com aquela perda. E eu me identifico quando eu leio a história dele, porque eu já perdi 2 filhos também. Quem me conhece aí mais tempo, me segue mais tempo, sabe da minha história. Eu perdi 2 filhos, 2 gravidez, e eu estava sozinha aqui com meu marido nesse país, né? Eu moro nos Estados Unidos, você que já me conhece também, você já sabe disso. É, e na ocasião, eu não era aquela pessoa que eu desejava ser mãe. Eu engravidei, ok, fiquei feliz porque eu engravidei, mas eu nunca tive aquele desejo mesmo. Eu sempre investi mais no meu lado profissional, e eu não me via daquela mulher em casa cuidando de casa e de filho. Não, essa não era a vida para mim. E depois que eu perdi aquele bebê, veio essa culpa em mim. Será que eu não valorizei aquilo que Deus tinha me dado como bênção? Vieram questionamentos que eu não sabia de onde saía, mas vinha aquela vergonha. Será que eu fiz algo de errado? Senhor, será que eu estou quebrando princípios? Porque naquela época eu não tinha eu não conhecia Deus, tá? Era igual o João. Conhecia Deus, já ouvi falar, mas eu não tinha tido um relacionamento com Deus. Foi pela dor que eu fui para a igreja, foi pela dor que eu comecei a buscar mais Deus. E aí, com 6 meses depois, eu engravidei novamente e perdi novamente aquele bebê. Mas aí eu já estava com 6 meses firme na igreja, ouvindo a palavra, estudando a palavra, buscando ali apoio, como a Marisa falou, da ajuda, né? Busquei apoio da igreja, de irmãos que poderiam me ajudar em oração, de ajudar espiritualmente, de me fortalecer em Deus. E eu te confesso que a segunda perda foi muito mais rápida, a cura. Então, eu percebi 2 coisas aqui. Primeira perda, eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu cria em Deus e eu era católica e eu tinha tido tudo aquilo. Fiz comunhão, fiz crisma, fiz tudo. Mas eu era distante. Eu dizia que era católica, dizia que eu era crente porque eu cria em Deus. Eu sabia que existia um Deus. Mas naquela segunda perda, como eu já tinha um relacionamento mais profundo, buscava Deus em oração, né? Buscava mais crescimento espiritual, eu pude perceber a diferença. É tanto que eu tive uma pessoa amiga na época que ela disse assim: Nossa, é tão estranho, você está tão bem, você perdeu o segundo bebê e você está tão bem. E eu sabia o que eu tinha passado, né? Quando eu voltava ali na igreja, eu só chorava. Então, quando eu estava na casa do pai, eu chorava a dor da minha perda.
Mas aquilo ali foi rápido mesmo, porque foi uma cirurgia, como a Márcia disse. Ela fez uma oração, ela acordou com a tristeza, mas já não tinha mais a dor da perda. Então, eu acredito que foi assim também que eu posso descrever a minha experiência naquela ocasião. Saiu aquela dor de ter realmente perdido. Mas eu errei. E nesse processo, eu vivi algumas coisas diferentes que eu poderia ter aproveitado melhor. Só anos depois que eu descobri isso, quando eu comecei a estudar mais sobre psicologia, mais na faculdade, que eu descobri que eu precisava ter lidado melhor com as minhas perdas. E eu tive consequências disso no meu comportamento, eu fiquei uma pessoa mais fria, menos de olhar para as pessoas e dizer, nossa, isso aí, essa pessoa não sabe passar essa dificuldade, que é isso? Porque eu tinha passado duas muito difíceis, sozinha, sem família aqui, sozinha eu e meu marido, né? Sem família, sem o apoio do que a gente, né, gosta de ter quando a gente está sofrendo. Então, eu quero dizer para você que primeiro a gente precisa reconhecer que nós estamos sofrendo, reconhecer que nós precisamos de ajuda, reconhecer que aquilo está doendo. E muitas vezes a gente quer fugir dessa dor. E não tem como a gente fugir de dor, gente. O que a gente faz é piorar o processo. Verdade. Eu precisei reconhecer, eu precisei pedir ajuda, e graças a Deus ele me deu um projeto, que eu fiz parte desse projeto, em ajudar as pessoas a resgatarem em Deus esse sofrimento da perda de bebês, né? Que foi um aborto involuntário que eu tive ali, porque eu perdi o meu bebê, eu tinha 2 meses, mas ele já era uma criança, já era amado. E depois Deus me deu 2 nomes, ele foi um casal, Deus me revelou que era casal, me deu nome, eu reconheci, tenho hoje um certificado, fica aqui na minha parede aqui, todos os dias eu posso olhar e ver o John e a Cat aqui comigo em todos os momentos. Então, isso foi uma restauração na minha vida sobre uma dor da perda, mas eu precisei reconhecer. E sabe uma coisa também que falta na dor da perda? Desculpa, menina, estou tirando mais o tempo aqui para mim, mas Deus está me ministrando nisso. Fique à vontade. O amor. Quando nós reconhecemos que essa perda é em Deus, né, que Ele vai superar isso, a gente tem um encontro com o amor de Deus. Naquele momento, Deus ministrou na minha vida como amor de pai. Ele supriu a falta daquela família que eu não tinha aqui, com irmãos da igreja, né? Com pessoas que foram sábias naquele processo, com pessoas que não foram, e eu aprendi também com aquilo. Então, quer dizer que você não perde alguém porque você é ruim, porque você fez algo de errado. Isso faz parte da vida. Deus não vai nos proteger de viver algo que Ele sabe que aquilo vai ser colocado na sua vida para ajudar alguém. Então, às vezes, um abraço para uma pessoa que está vivendo essa dor da perda já é o mostrar o amor, né? O demonstrar o amor de Deus para essa pessoa. Então, se você perdeu um ente querido, ou se você perdeu um amigo, né? Alguém, um negócio, um business, um trabalho, tudo isso traz uma dor e ela precisa ser reconhecida como dor e tratada. Não é, meninas? É verdade. É verdade. E... Fala, Márcia. Não, eu só ia fechar com em Deus tem o remédio para tudo, porque esse abraço que nós recebemos através de uma outra pessoa, Deus vem através desse abraço, e Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso consolo, e Ele é a solução de toda e qualquer dor. Com Deus, e a gente mantém a esperança. Se a gente tem um relacionamento com Deus, e nesse abraço, e nesse cuidado de um outro, de uma outra pessoa, a gente cresce a esperança, e a esperança ela é regada pela fé. A fé de Deus e a fé em Deus. Então, uma coisa traz a outra. Aquele momento que eu levantei com meu coração triste, a esperança de continuar vivendo, porque faz parte da vida ter perda de um ente querido, aquilo me fez levantar da cama, e a fé em Deus me nutriu para que eu continuasse, porque anos da minha vida ainda vinham
à frente. Então, é muito importante o que a doutora Josi falou, um relacionamento com Deus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. Fale com Ele, não precisa aprender a orar, não precisa falar palavras bonitas. Fala com Deus como se você estivesse falando com uma pessoa. Ele é seu pai, ele te criou, ele sabe quem você é e ele conhece cada sentimento seu e cada gota que cai, cada gota de lágrima que cai dos seus olhos, tá bom? É verdade. Obrigada, Marisa. Gente, que maravilhoso. A palavra do Senhor, para concluir, aqui no Salmo 30, fala assim: olha, em resposta à dor da perda do John e da Kate, ou em resposta à perda do papai da Márcia, em resposta à dor da perda do meu irmão, pastor Marcelo Marques, que hoje dorme no Senhor. A palavra do Senhor para nós, porque foi isso que a gente viveu, cada um de nós explicamos isso. A palavra de Deus para nós lá no Salmo 30, verso 8, fala assim: a ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer ou descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Isso é o momento da dor. O salmista sentindo a sua dor e falando para Deus: se eu morrer, não vai ter glória para ti. Onde vai estar a tua fidelidade se eu morrer? Vai ser proclamada? Aí ele fala assim no verso 10: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Vem me auxiliar nesse sofrimento que eu estou tendo, porque meus filhos foram morar com o Senhor. Vem me auxiliar nesse momento que meu pai foi morar com o Senhor. Vem me auxiliar nesse momento que meu irmão foi morar com o Senhor. E me ajuda a aprender algo com isso, a viver algo novo, porque nesse momento eu não consigo ver nada. Mas se o Senhor for o meu auxílio, eu vou poder sair daqui de uma maneira diferente. Uhum. Verso 11, ele fala assim: mudaste o meu pranto em dança. Escuta isso. Mudaste o meu pranto em dança. Aí, olha o que ele continua falando. A minha veste de lamento em vestes de alegria. Olha Amém. só. A minha veste de lamento foi transformada em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Amém. Senhor, meu Deus, eu Amém. te darei graças para sempre. E é Amém. isso que nós estamos fazendo aqui, rendendo gratidão ao Senhor por ter nos auxiliado no dia da nossa dor, por ter nos consolado, por ter nos dado vida. Então, o que nós queremos dizer para você é que nós nos importamos muito com a sua dor. E Deus nos deu esse tema, a verdade, deu para a nossa querida amiga, doutora Josi, esse tema para que a gente compartilhasse com você, porque ele está preocupado com a sua dor e ele quer que você clame a ele, porque ele está pronto para te socorrer e te tirar desse sofrimento que essa Amém. perda causou em você, mas que vai levar você a viver uma vida de alegria, de adoração, e você vai poder glorificar e dançar na presença do Senhor, porque foi isso que aconteceu comigo e com a Márcia e com a Josi. Né, Amém. meninas? Amém. Verdade, muito, Perfeito. muito lindo esse texto mesmo. É E olha só, verdade. é preciso, então, você está vendo aqui que é preciso se curar primeiro, né? Verdade. Antes da gente ir curar outra pessoa, porque às vezes a gente vai pegar aquela confusão emocional que está dentro de nós, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio, e a gente vai confundir nos nossos relacionamentos. Eu passei a ser uma pessoa mais amargurada, porque eu não curei o emocional. Eu estava crescendo espiritualmente, mas o emocional ficou confuso, porque eu não reconheci a minha dor. E olha só que Mateus 14:13 fala quando Jesus perdeu o seu, vamos dizer, amigo, né, João Batista. João Batista estava preso, depois aquele Herodes lá ficou encantado com a dança da mulher, depois você vai lá e lê para você entender melhor. E aí pediu a cabeça de João Batista. Então ele foi movido e disse que dava qualquer coisa para ela, ela pediu, deu,
E Jesus, quando soube dessa informação, Jesus se retira. O verso diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. A multidão, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Imagina que todo mundo ficou esperando Jesus ali na beira-mar e Jesus andou de barco. Gente, que isso? O que está acontecendo? Acabou de levar a cabeça de João Batista na bandeja. Como é que Jesus simplesmente sai? Jesus saiu para ser curado. Ele se afastou da multidão, foi para um lugar deserto. Ele precisou daquele tempo para reconhecer ele como pessoa ali. Ele sofreu a dor de João Batista, porque ele já havia sido ressuscitado. Então, naquele momento que ele volta, ele diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ele curou todos aqueles que estavam lá. Ele passou um momento, se afastou, e depois ele veio e o que ele fez? Curou todas as pessoas. Então, você pode ser curado nesse dia, se você crê que o Senhor Jesus está ministrando aí na sua vida, em qualquer área de dor que você tenha, porque ele curou a minha alma. Mas, como eu te falei, quando a gente não se permite, não reconhece, as coisas podem demorar mais e consequências teremos nos nossos relacionamentos. Perdemos relacionamentos, às vezes, pela dor que estamos sentindo. Então, nós queremos que você receba essas informações, receba com o coração aberto, para que você seja ministrado pelo Senhor. Amém, meninas? Amém, Amém. com certeza. Nós Amém. vamos voltar no próximo episódio, continuando o tema como lidar com as dores da vida. Você sabe o que você precisa fazer? Deixa os seus comentários aqui, fala se você está gostando, compartilha esse vídeo com alguém, porque aí o canal sabe que esse vídeo tem sido importante para você e ele vai nos ajudar de forma orgânica, levar para mais pessoas. Tá certo? Beijo grande no coração de vocês, meninas. Gratidão. Bye, bye. Nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Até mais, bye. Tchau, tchau. Compartilhe, ajude a curar a dor do outro. E vai no próximo episódio para você saber como funciona. Beijo. Bye, bye. Tchau, tchau.